Amém. Quando a gente passa por alguma situação que inquieta o nosso coração, que tende a preocupar a gente tem uma tendência natural humana de querer resolver com as nossas próprias mãos. Sabe, quando a gente passa por por alguma circunstância, por alguma situação um pouco adversa, que mexe um pouco com a gente quer resolver de alguma forma. Vou te dar um exemplo, uma coisa que eu vivia um tempo atrás, quando eu trabalhava na Vale, eu era analista de investimentos, e aí, no determinado dia, eu tinha uma gerente e um diretor. E a gente tinha uma relação legal, assim, graças a Deus eu podia conversar com eles, assim, direto. E, cara, de repente vem a minha gerente, assim, poxa, desbaforida, pedindo para eu fazer uma análise de uma empresa, cara, em uma semana, assim. Uma análise muito específica, muito preocupante para mim. E geralmente, assim, esse tipo de trabalho eu levava 3 a 4 semanas para fazer, assim, para poder fazer uma análise profunda, com calma, numa empresa. Só que aí meu diretor, ele estava pensando em investir em determinada empresa e era uma decisão que ia custar aí milhões de reais e eles precisavam de um parecer técnico do analista, que era eu, e eu fiquei muito preocupado naquele primeiro momento. A minha primeira reação foi de desespero. E eu confesso que, cara, no primeiro momento eu reclamei. Eu fiquei assim, por dentro, me sentindo irado. Falei, cara, por que está sendo dessa forma? Por que fizeram isso desse jeito, com tanta rapidez? Por que tem que ser assim? Eu não fiz o que eu deveria ter feito no primeiro momento, que era ter parado tudo, me colocado diante de Jesus e pedido para que Ele me ajudasse naquele momento ali de preocupação e de dificuldade. Essa noite eu queria ler um texto com vocês que vai mostrar para a gente de uma forma muito clara duas pessoas que estão na presença de Jesus e que têm atitudes totalmente diferentes uma da outra. E fica muito nítido isso para a gente já vai ver isso no texto. Uma pessoa que toma uma atitude igual a que eu tomei, de inquietação, de preocupação, de reclamar, e uma outra que simplesmente faz o que a gente deveria fazer como cristão, senta aos pés de Jesus para ouvir a sua palavra. Está lá em Lucas, capítulo 10, verso 38, eu quero ler com você nesse momento. A gente vai ler do verso 38 ao verso 42. Lucas, capítulo 10, do verso 38 ao 42. É um texto muito conhecido, as irmãs Maria e Marta, amigas de Jesus. Vamos ler? Caminhando Jesus e os seus discípulos, chegaram a um povoado, onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. E, aproximando-se dele, perguntou, Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Dize-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor, Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte. Maria escolheu a boa parte, a melhor parte, e esta não lhe será tirada. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Maria e Marta, duas irmãs. Marta é aquela que se preocupa, se inquieta, sai para resolver as coisas com as próprias mãos. Maria é aquela que se senta aos pés do Senhor e ouve o que Ele tem a dizer. No primeiro momento, quando a gente lê com calma esse texto, e a gente tenta analisar com um pouco mais de atenção o que está acontecendo, provavelmente a gente não veria com os mesmos olhos de Jesus a atitude que Marta teve. Qual o problema dela querer preparar as coisas para Jesus? Ela começou a querer realmente se preparar para servir melhor Jesus que estava visitando elas duas. Qual o problema dela querer a ajuda da sua irmã num serviço aparentemente ilícito, enquanto Jesus visitava elas duas? Mas quando a gente olha para a atitude delas e o que está acontecendo de verdade, de fato aqui, a gente começa a entender melhor o que se passava. O que está em discussão aqui, nessa situação, não é uma questão de certo e errado.
qual que é o certo a ser feito, mas o que é o mais importante. O que está em questão aqui é qual é a atitude mais sábia quando Jesus está presente. Qual é a atitude que a gente tem que tomar, uma vez que a gente conhece Jesus? Marta e Maria já tinham intimidade com Jesus, elas eram próximas de Jesus. Jesus era um amigo próximo, ele não era um desconhecido para elas. As duas podiam tomar qualquer decisão na frente dele. Você consegue perceber? Não era um cara estranho visitando elas duas, alguém super importante que de repente brotou ali na casa delas. Eles já se conheciam, elas tinham a opção de escolher. Repara que Marta não faz algo necessariamente errado. Jesus não chama a atenção dela como quem chama a atenção de alguém que está em pecado, por exemplo. Jesus não faz uma advertência firme contra ela. Mas Jesus deixa claro que o mais sábio, o mais importante, o que era realmente necessário, era ouvir a sua palavra. Para Marta, servir a Jesus, fazendo algo que ele não tinha pedido, isso tem que ficar claro para a gente, era algo imprescindível naquele momento. Marta achava que aquilo ali tinha que ser feito. E ela pede, inclusive, que Jesus reclame com Maria. Marta só não esperava que Jesus mostrasse que Maria era quem estava tomando a atitude mais sábia naquele momento. Isso é curioso. Marta lembra um pouco a gente no nosso dia a dia. Eu me vejo muitas vezes como Marta. A gente tem algo dentro da gente, como eu falei no início, que leva a gente a querer fazer algo rápido com as nossas próprias mãos, algo mais imediato, de querer resolver algum problema, de querer acabar logo com aquela preocupação momentânea da nossa vida. E muitas vezes a gente começa a fazer coisas que Jesus não pediu que a gente fizesse. A nossa tendência humana geralmente não é igual a de Maria, não é de parar para ouvir o que Jesus tem a dizer para a gente. Mas como isso é importante, e como isso precisa ensinar algo para a gente essa noite. Diante disso, e do que a gente pode tirar de lição para a nossa vida, com esse texto eu queria destacar aqui 3 coisas que são essenciais essa noite para a gente. A primeira delas é que a palavra de Jesus é mais importante do que qualquer outra coisa na nossa vida. A palavra de Jesus é o que existe de mais importante se você comparar com qualquer coisa em toda a sua vida. O texto diz que Maria ficou sentada aos pés de Jesus, ouvindo a sua palavra. Cara, eu fico imaginando essa cena, se eu pudesse ter a oportunidade de ouvir o próprio Jesus falando. Hoje todo o evangelho que a gente conhece é fruto da leitura que a gente faz da Bíblia e fruto de outras pessoas que puderam passar isso para a gente. Você imagina ouvir do próprio Jesus as palavras de vida eterna, as palavras de salvação. Maria fez isso. Marta fez uma outra coisa. Ela se encheu de tarefa naquele momento que impediram ela de ouvir as palavras de Jesus. E Marta vai reclamar com Jesus, mas Jesus diz para ela, olha só, Maria escolheu a boa parte, Maria escolheu a melhor parte, e isso não vai ser tirado dela. Obviamente isso só aconteceu porque as palavras de Jesus são as mais importantes para a nossa vida. Ao longo da semana, várias vozes falam com a gente. Várias vozes tomam conta da nossa vida, roubam a nossa atenção. O desespero de uma conta que tem que ser paga, a alegria ou a tristeza de um trabalho, de um projeto que precisa ser entregue, o cansaço da criação de um filho, a responsabilidade da provisão dentro de casa, a preocupação se eu vou conseguir dar conta daquela prova na minha faculdade ou não. Mas apenas uma única voz precisa encontrar espaço dentro do nosso coração, a voz de Jesus, e a voz de Jesus está na sua palavra. Olha que coisa incrível. No início do ministério de Jesus, assim que ele é batizado por João Batista, Deus faz ouvir a sua voz que Jesus é o Filho amado. Jesus é levado pelo Espírito Santo ao deserto. E aí o texto vai dizer que ele é levado para ser tentado. Mas antes de Jesus ser tentado, ele fica um período de 40 dias de jejum. O texto deixa isso claro para a gente. E depois de 40 dias de jejum, o texto vai dizer que Jesus teve fome. Justo, né? Justo. Depois de 40 dias jejuando, é óbvio que a gente vai sentir fome.
E aí Satanás então vem tentar Jesus. A primeira tentação foi uma pergunta que Satanás faz para Jesus: se você é o Filho de Deus, manda estas pedras se transformarem em pães. Existem algumas coisas que a gente tem que prestar atenção aqui. Eu queria pedir que você agora se voltasse mesmo para esse momento. Não perde nenhum detalhe aqui para você entender onde a gente vai chegar. Nessa pergunta que Satanás faz para Jesus, a tentação de Satanás não é sobre a fome de Jesus, é sobre a identidade de Jesus. A pergunta que Satanás faz é: se você é filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Satanás não pergunta assim: se você está com fome, transforma essas pedras em pães. O que está em jogo aqui é a identidade de Jesus. Satanás chega para ele e fala assim: olha só, se você é quem você diz que é de fato, se você é Deus como você está se declarando que é, se você é o Filho de Deus que veio ao mundo, então transforma, você tem poder para isso, mostra para mim. Só que aí Jesus dá uma resposta. E a resposta que Jesus dá está lá em Mateus capítulo 4, verso 4. Jesus diz: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E isso é mais profundo do que pode parecer. Porque essa é uma exortação que Moisés dá para o povo de Israel lá atrás, quando eles estão no deserto ainda, pertinho de chegar na terra prometida. E a gente vai encontrar isso lá em Deuteronômio, no Antigo Testamento. Naquele contexto do Antigo Testamento, isso aconteceu depois que o povo reclama, murmura com Moisés que o pão acabou, que a comida acabou. E aí Deus, na sua infinita graça e bondade, manda o maná, providencia o maná. E aí Moisés lembra disso para o povo, então, em Deuteronômio. Abre aí a sua Bíblia rapidinho, Deuteronômio, capítulo 8, verso 3, para você entender o que a gente vai falar sobre isso agora. Deuteronômio, capítulo 8, verso 3. Estou aqui raciocinando 5 segundinhos aí para você conseguir abrir a sua Bíblia. Deuteronômio, capítulo 8, verso 3. O texto diz assim, para a gente entender melhor: assim, ele, Deus, os humilhou e os deixou passar fome, depois que o povo murmura pela falta de pão. Mas depois os sustentou com maná, que nem vocês, nem os seus antepassados conheciam, para mostrar-lhes que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. Para o povo de Israel, isso aqui era uma exortação clara, a provisão de Deus. Significava que, mais importante que a comida que poderia estar nas mãos do povo, a palavra de Deus era muito mais poderosa e digna de confiança. Porque ainda que faltasse o alimento, ainda que faltasse o pão, Deus era capaz de, pela própria palavra, providenciar qualquer coisa que o povo necessitasse. E foi aí que surgiu o maná. Pela palavra de Deus, pela ordem de Deus, pela ordenança de Deus ao povo. Aí agora a gente volta para o texto aqui de Jesus no deserto. Jesus está dizendo aqui para Satanás na sua resposta que ele não faria nada além da ordenança de Deus. Apesar da fome que ele sentia, e apesar dele saber que ele era Deus, ele não ia comer enquanto o Pai não ordenasse, enquanto o Pai não quisesse que ele fizesse isso. Por isso ele vai dizer, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus, e é uma referência ao Antigo Testamento. Jesus está querendo deixar claro isso aqui: eu confio na palavra do meu Pai, eu vim para fazer a vontade dele, a palavra dele é que importa em última instância. Ou seja, nós não apenas precisamos da palavra para a nossa vida diária, mas a ordenança de Deus, a palavra do próprio Deus para nós, é o que mantém a gente vivo. É o que a gente mais precisa em toda a nossa vida. O homem viverá de toda a palavra de Deus. O homem só encontra vida de verdade na ordem de Deus, na palavra de Deus, na vontade de Deus, no desejo de Deus. A palavra é tão importante para a gente que, quando Deus ensina para o povo que nem só de pão eles viveriam, mas da palavra que saía da sua própria boca, Deus estava ensinando ao povo que a vida verdadeira só é vivida de acordo com a sua vontade. A gente só consegue viver quando a gente aprende a confiar no seu propósito. Porque pode faltar pão, mas Deus tem tanto poder que a sua palavra pode fazer surgir alimento.
E foi o que aconteceu, o maná surgiu para o povo. Não importa a gente apenas ter um alimento físico que mate a nossa fome física, se a palavra de Deus que comunica as verdades eternas não encontrarem espaço na nossa vida. Porque se faltar alimento, uma ordem de Deus pode fazer surgir. Mas se faltar a palavra de Deus, o que acontece com a nossa vida? A gente precisa sim do alimento para nutrir o nosso corpo. Mas a gente precisa muito mais do alimento espiritual para a gente ter vida plena. Esse alimento é a palavra de Deus. E essa foi a resposta que estava no coração de Jesus e que ajudou ele no momento da tentação. Aí agora a gente volta aqui para Maria e Marta, para o episódio que a gente leu essa noite. E a gente pode ver esse princípio acontecendo. Porque o que está acontecendo aqui? Ainda que Jesus estivesse com fome, ainda que Marta estivesse preparando alimento para eles ali naquele momento, ele é tão mais preocupado com que a gente ouça a sua palavra de vida eterna e de salvação, que ele não se importa com os afazeres de Marta, ainda que ela fizesse o melhor possível para ele. E ele começa a pregar para Maria, porque Maria se sentou aos seus pés. Todas as outras coisas podem esperar. Comparado à palavra de Jesus, qualquer outra coisa não tem importância real nas nossas vidas. Toda a Bíblia vai mostrar de forma clara que a palavra de Deus é mais importante do que qualquer outra coisa na nossa vida. Ainda que falte pão, a palavra de Deus pode fazer surgir um maná que venha alimentar a gente. E agora a gente consegue entender que em Jesus toda a revelação plena acontece. A palavra é o próprio Cristo. Então, enquanto Ele fala, a gente deve se sentar e ouvir com toda a nossa atenção. E aí o segundo destaque que eu queria fazer desse texto é que quando a gente não está aos pés de Jesus, a gente se inquieta com coisas que a gente não deveria. Quando a gente não se senta aos pés de Jesus como Maria fez, cara, a gente vai se inquietar, a gente vai se preocupar com coisas que não deveriam roubar a paz do nosso coração. O texto diz que Marta estava ocupada com muito serviço. E quando ela vai reclamar com Jesus sobre a suposta negligência de Maria, Jesus exorta ela com todo amor, dizendo: Marta, olha só, você está preocupada e inquieta com muitas coisas, mas só existe uma que é necessária. E é legal que esse inquieto, que foi traduzido na língua portuguesa por inquieto, existe uma palavra no grego que é como se fosse o verbo da ansiedade, que é o ansiedar. É um pouco mais profundo do que só se inquietar. Às vezes a gente, né, na idiomatização da palavra para a nossa língua, fica um pouco difícil, né? O tradutor tem que escolher uma palavra ali para a gente poder ler e entender. Mas, cara, é uma coisa um pouco mais profunda. É como se ele estivesse falando: olha só, você está se ansiedando desnecessariamente. Jesus está dizendo para Marta: Marta, você está se tornando ansiosa e preocupada sem necessidade nenhuma. Como a gente é ansioso no nosso dia a dia. A gente tem essa tendência natural. E como eu falei no início, a gente quer resolver as coisas da nossa maneira, com as nossas próprias mãos, a gente quer solucionar essas preocupações do nosso jeito. Quantas vezes a gente se vê diante de alguma situação difícil, ou de alguma situação triste, ou preocupante, e a primeira reação que a gente tem: cara, e agora? O que eu faço? E agora? Como é que eu resolvo isso? Que droga, por que isso está acontecendo com a minha vida? Logo comigo, por que isso foi acontecer? Quando a gente deveria aprender a, nesse mesmo instante, reagir: Jesus, eu vou confiar em você. Jesus, eu não entendo porque isso está acontecendo, mas me ajuda a passar por essa situação. Tira qualquer preocupação do meu coração. Jesus quer que a gente aprenda a descansar nele. E a gente tem que aprender a se sentar aos seus pés para ouvir a sua palavra, para ouvir a sua voz, antes de qualquer reação desesperada nossa. A ansiedade é o que mais tem afetado as pessoas nessa nossa geração, no mundo que a gente vive hoje, do século 21.
Muita gente tem procurado socorro nessa área hoje em dia, aqui na nossa igreja, inclusive, tem tomado até medicamentos para ajudar nesse momento que é difícil mesmo. Isso é totalmente lícito. Mas já na época de Jesus, isso acontecia. Era algo que acontecia com aquelas pessoas. Tanto que a palavra ensina para a gente, Filipenses capítulo 4, verso 6. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. A própria palavra ensina, gente, qual deve ser a nossa atitude diante de situações assim, que inquietem o nosso coração, que deixem a gente ansioso, que deixem a gente preocupado. E a gente precisa aprender a fazer como Maria. A gente precisa aprender com essa atitude que ela teve. A gente tem que aprender a colocar as coisas prioritárias no seu devido lugar. O que é primeiro em primeiro. A gente precisa aprender a sentar mais aos pés de Jesus no nosso dia a dia, para a gente ouvir a sua voz, para a gente entender a sua palavra, antes da gente tomar qualquer atitude sem sabedoria. Porque quando a gente não está aos pés de Jesus, a gente se inquieta com coisas que não deveriam nos inquietar, coisas que são sem necessidade, como o próprio Jesus vai dizer. E o terceiro ponto que eu queria destacar é que uma vez que a gente conhece Jesus, escolher a sua palavra é uma decisão nossa. Uma vez que conhecemos Jesus, escolhermos a sua palavra é uma decisão nossa. O texto diz que Maria escolheu a boa parte. E Jesus honra essa escolha, essa decisão, e diz no fim que essa decisão, essa boa parte, essa melhor parte, não lhe será tirada. Não vai ser tirada dela de forma nenhuma. E aqui eu quero abrir um parênteses grandão agora. Eu não virei arminiano, tá? Eu não acho que a gente é que toma uma decisão por Jesus, a gente que pode aceitar Jesus. Não cabe a gente escolher a Jesus, não. Mas uma vez regenerado, a gente não volta a morrer. O que eu quero dizer com isso? O que é ser regenerado? Regenerado é ser gerado novamente, é nascer de novo. Quando a gente nasce de novo, a gente é regenerado. Isso é uma obra do Espírito Santo no nosso coração. E quando a gente conhece a Cristo e pelo Espírito a gente é regenerado, a gente nasce de novo, a gente é justificado e a gente é salvo, tudo ali no mesmo instante, logo no início da nossa vida. E a partir desse momento a gente passa a ter liberdade. Quando a palavra diz que onde o Espírito está, ali é liberdade, ela quer dizer que a gente começa a ter liberdade para olhar para Jesus, para ser mais parecido com Jesus. A gente falou sobre esse texto no Retiro de Carnaval, se você quiser dar uma olhada nas palavras do Retiro de Carnaval. Só que aí começa o processo que a gente chama de santificação. Santificação é um processo em que a gente vai buscando a Jesus cada vez mais e vai sendo santificado. O Espírito Santo vai ajudando a gente, porque sem a ajuda dele seria impossível, e a gente também tem a nossa responsabilidade de ir buscando, de ir escolhendo as coisas de Deus. A partir desse momento, a gente consegue escolher as coisas de Deus no nosso dia a dia. A gente pode e deve decidir por buscar mais, por orar mais, por ler mais a Bíblia, por meditar na palavra de Deus, por jejuar. São decisões que a gente começa a poder conseguir fazer, a gente tem liberdade de fazer. Como regenerados, nós somos livres para querer mais de Jesus nas nossas vidas. Maria teve essa atitude. Ela poderia ter ajudado a fazer outras coisas junto ali com a sua irmã, para talvez servir melhor o mestre. Mas ela teve uma decisão sábia de se sentar aos pés de Jesus para ouvir a sua palavra. Quando a gente vive a vida e nesse processo de santificação, enquanto a gente vive nesse mundo caído, a gente vai sendo transformado à imagem de Jesus. E é óbvio que nesse processo a gente tem a ajuda do Espírito Santo, a gente nunca ia conseguir fazer sozinho. Aqui existe aquela tensão entre a responsabilidade humana e a soberania de Deus no processo de salvação e de caminhada cristã com a gente. Isso sempre vai acontecer, isso é real, existe a nossa responsabilidade humana, mas também existe a soberania de Deus. E aí eu lembrei de um exemplo para te dar, para você tentar entender, de uma esteira. Imagina que uma pessoa compre uma esteira para emagrecer. Nesse período de pandemia, muitas pessoas compraram esteiras para poder correr nas suas casas. E aí a pessoa compra uma esteira, porque ela ouviu que você tendo uma esteira, você consegue emagrecer. 2 meses se passam,
Aí ela volta na loja querendo devolver a esteira. E aí o funcionário não entende, mas por que você está querendo devolver a esteira? E a pessoa fala, eu comprei para emagrecer, passaram 2 meses, eu não emagreci. Não faz sentido você comprar uma esteira e não caminhar na esteira. Se você compra uma esteira, você precisa caminhar nela. É mais ou menos assim que funciona essa questão da soberania de Deus com a responsabilidade humana. A gente tem ali algo pelo qual a gente possa fazer. Gente, por favor, isso é uma ilustração bem boba, não é perfeita. Você vai encontrar falha, mas aí você pensa assim, não, mas aí não sei o quê. Não pensa, não vai na profundidade disso não. É só uma ilustração boba mesmo, para você entender, tá? Mas assim, existe a esteira, mas a gente precisa caminhar nela. A gente não vai emagrecer só da esteira estar ali parada do nosso lado. A gente precisa andar nela. Nossa vida cristã, a gente precisa tomar atitudes cristãs para ir crescendo em santidade. E o Espírito Santo vai ajudar a gente nesse processo, nessa caminhada. Como se o Espírito Santo fosse a esteira e a gente tivesse a nossa responsabilidade caminhando nessa esteira. Deu para entender? Mais ou menos isso. É bem ridículo meio. Mas, cara, a gente precisa tomar decisões sábias que aproximem a gente de Deus, como Maria fez aos pés de Jesus. A gente pode escolher muitas coisas, porque a gente começa a ter liberdade agora na presença de Deus. Mas, infelizmente, muitas coisas vão ser tolas, muitas coisas vão ser desnecessárias, sem importância real. Infelizmente, mesmo conhecendo Jesus, a gente é capaz de deixar outras coisas tomarem conta do nosso coração. Mas existe uma escolha que realmente importa. Existe uma escolha que é fundamental para a nossa vida. E uma vez que a gente tome a decisão por ela, isso não vai ser tirado de nós, assim como aconteceu com Maria. Maria experimentou isso, ela tomou a atitude de se sentar aos pés de Jesus, de aquietar o seu coração, de ouvir a palavra de vida eterna, de ouvir a palavra de salvação, a palavra que pode transformar um coração, e isso não seria tirado dela. Jonathan Edwards, um cara muito conhecido na história da igreja cristã, disse o seguinte certa vez: o cristão tem fome de Deus e deseja mais, não porque a graça divina o satisfaz, mas precisamente porque a graça já o satisfez. A alegria em Deus nos faz desejar conhecer mais dele, ansiando por um coração mais santo e uma vida mais santa. É isso que começa a acontecer com a nossa vida, a partir do momento que a gente começa a ter essa liberdade de querer e poder escolher mais de Deus, e poder tomar decisões que realmente aproxime a gente de Deus, essa alegria no nosso coração, que vem porque a graça já inundou a nossa vida, é uma alegria que nos faz desejar conhecer mais dele a cada dia. Isso faz com que a gente tenha uma ansiedade por um coração mais santo e uma vida mais santa. Hoje, eu e você podemos viver nessa graça totalmente perfeita, totalmente pura, que vai ajudar a gente a querer mais de Jesus. Uma vez que a gente conhece Jesus, agora a decisão de escolher a sua palavra, de escolher ouvir a sua voz é uma decisão nossa. E a gente deve lutar diariamente por isso. A gente deve lutar diariamente para parar um tempo, para aquietar o nosso coração e ouvir a voz do nosso Mestre, do nosso Salvador. E aí quais são então as aplicações práticas? O que eu faço de prático na minha vida a partir de então, diante de tudo isso que a gente vê nesse texto, nesse cenário, nesse episódio que traz tanta lição maravilhosa para a nossa vida? Em primeiro lugar, tome decisões sábias. Tome decisões sábias. Você é livre no nome de Jesus. Jesus conquistou a sua liberdade naquela cruz. Hoje o pecado não é mais seu dono, o seu dono agora é Jesus Cristo. O Espírito Santo dirige a sua vida, então você pode tomar decisões sábias. Tomar decisões sábias significa parar de ouvir. Eu me confundi aqui com o que eu li, me perdoe. Eu estava pensando em 1 milhão de coisas agora, nesse momento eu ia falar uma blasfêmia aqui agora. Ainda bem que eu parei antes de falar. Mas tomar decisões sábias significa parar para ouvir a voz de Deus antes de tomar qualquer decisão. Ser sábio na nossa vida cristã é a gente conseguir, antes de tomar uma atitude impulsiva, parar um pouco, sentar aos pés de Jesus e ouvir a sua voz, antes de a gente fazer alguma besteira. Toda a nossa vida precisa ser encharcada da palavra de Deus. Como cristãos, a gente precisa perseverar na santidade. A gente deve buscar mais e mais a Deus. E a gente tem que aprender a tomar decisões sábias que levem a gente aos pés de Jesus,
que ajudem a gente a se colocar na presença dele, do nosso Salvador. E a gente pode contar com a ajuda do Espírito Santo nesse processo, e isso é o mais maravilhoso de toda a vida cristã. A gente é livre, mas a gente tem a ajuda ainda do Espírito Santo, uma pessoa da Trindade, o próprio Deus do nosso lado. Um outro teólogo reformado muito bom escreveu uma teologia sistemática, o nome dele é Luiz Berkoff. E ele escreve sobre a perseverança. Ele diz assim: a perseverança é a contínua operação do Espírito Santo no crente, pela qual a obra da graça divina, iniciada no coração, tem prosseguimento e se completa. Porque lá na frente vai se completar, a gente vai ter um corpo glorificado para viver a eternidade. E ele continua: os crentes continuam de pé até o fim, porque Deus nunca abandona a sua obra. Eu e você, nós vamos permanecer de pé até o fim, porque a obra que o Espírito Santo começou na nossa vida nunca vai ser abandonada, nunca vai ser parada, nunca vai ser pausada. Ela vai ser completada até o fim, até o dia final, ou das nossas vidas ou o dia da volta do nosso Salvador. Isso vai continuar enquanto a gente viver nesses dias. Então, enquanto a gente vive, aprenda a sentar aos pés de Jesus. Essa é a decisão mais sábia que a gente pode tomar. Essa é a decisão mais importante, mais coerente, mais perfeita e que mais vai ajudar a gente no nosso dia a dia. Aprenda a sentar aos pés de Jesus como Maria fez, para ouvir a sua voz todos os dias. Segundo lugar, aprenda a encontrar descanso em Jesus. Aprenda a encontrar descanso em Jesus. Sabe por que isso é importante? Porque às vezes a gente se engana com algumas coisas na nossa vida. A gente acha que a gente precisa descansar tirando férias. A gente acha que a gente precisa descansar dando um tempo do serviço na igreja. A gente acha que a gente precisa descansar só de um sono físico. Mas o verdadeiro descanso, ele está na presença de Jesus. Ele está em Jesus. Nesse episódio que a gente estudou essa noite, a gente vê que existem duas atitudes que podem ser tomadas quando Jesus está presente. A gente pode se inquietar, se preocupar, tentar resolver por conta própria, até com uma cara boa, de piedade, de estou querendo servir o meu Salvador, fazendo uma coisa que ele não pediu, na maioria das vezes. Ou a gente pode tomar uma atitude de se sentar aos pés de Jesus e ouvir a sua palavra. Uma atitude é totalmente contrária à outra. As duas são antagônicas. Eu estou certo falando antagônico? Ou tenho que falar que são opostas? São sinônimos? Estou aprendendo contigo, hein? João está ali, está me dando as dicas boas aqui. As duas são completamente antagônicas. Essa segunda opção da gente aprender a sentar aos pés de Jesus é totalmente contrária a de se inquietar e se preocupar. E se, ao nos inquietarmos, a gente se afasta da palavra de Deus, quando a gente se aproxima de Jesus, necessariamente a gente vai encontrar descanso. É interessante isso, que Marta se preocupou para fazer uma coisa teoricamente boa, mas a consequência foi terrível. Ela se afastou das palavras de Jesus. Se a gente trouxer isso para a nossa vida, num sentido mais profundo, isso pode destruir completamente a nossa vida. Se a gente se afasta da palavra de Jesus, o que vai ser da gente? Ao passo que, se eu tomo uma atitude igual a de Maria, de me sentar aos pés de Jesus e ouvir a sua palavra, necessariamente eu vou encontrar descanso. Você tem se sentido cansado? Como tem estado o seu coração nesses dias? Talvez não seja um estado que você viva direto e tal, mas em alguns momentos da vida você se sentiu cansado, você se sentiu preocupado demais, ou abatido por alguma situação, ou triste por alguma coisa que aconteceu com você. Jesus é a única opção que pode trazer descanso verdadeiro para a sua vida. Jesus é a única opção que pode trazer descanso, o verdadeiro descanso.
o descanso que ajuda a gente a descansar. E ele mesmo diz isso para a gente. Mateus capítulo 11, verso 28. O próprio Jesus ensina: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Eu lhes darei descanso. Terceira aplicação para a nossa vida: faça de Jesus o seu maior desejo. Faça de Jesus o seu maior desejo. A gente deve perseverar na caminhada cristã, não apenas para a gente ter uma vida boa, com alegria verdadeira, uma vida que tenha sentido. Além dessas coisas maravilhosas, a gente pode ir além, a gente pode encontrar prazer na presença de Jesus. A gente pode encontrar contentamento só por estarmos na presença de Jesus. E isso é algo que em lugar nenhum do mundo, da sua vida, você vai conseguir encontrar. Um dos grandes sinais que a gente está maduro na fé é quando a gente deseja a presença de Jesus na nossa vida. Só a presença de Jesus bastando ao nosso coração e numa proporção cada vez maior. Cada dia que eu cresço na fé, que eu amadureço com Jesus, que eu caminho na direção do meu Salvador, eu tenho mais e mais prazer, porque eu começo a entender que, de fato, a sua presença pode gerar uma alegria que nada mais pode trazer, a alegria que é a verdadeira. Você já passou pela experiência de parar um momento do seu dia para aquietar o seu coração e buscar a Deus, ler a palavra e orar? E no meio disso tudo, você desejar continuar esse momento sem ter pressa de acabar? Você já viveu a experiência de você parar um momento para ter a sua devocional, um momento de relacionamento com Deus, e de repente você começa a sentir um desejo de que Jesus se faça presente ali fisicamente, e Ele te dê um abraço físico? Você já teve a experiência de você parar tudo, aquietar o seu coração, buscar a Deus, ler a palavra e não sair mais desse momento e desejar ficar ali até a eternidade? Isso é totalmente possível. Isso é real, isso pode acontecer, porque a presença de Jesus, ela é prazerosa. Ela é maravilhosa, ela pode trazer paz, ela pode trazer descanso, ela pode trazer alegria, e ela pode gerar isso no coração, esse desejo de que esse momento não acabe nunca mais, que ele não pare nunca mais. A gente deve buscar Jesus com o coração de quem o ama de verdade, de quem deseja a sua presença mais do que qualquer outra coisa nesse mundo. Então, querido irmão que está me ouvindo, irmã que está me ouvindo, faça de Jesus o seu maior desejo. Faça de Jesus o seu maior desejo. Faça de Jesus o seu maior desejo. Eu queria concluir dizendo que a melhor parte não vai ser tirada de nós, se a gente de fato for sábio e souber optar por isso diariamente. A gente falou aqui, a gente hoje pode fazer isso, a gente pode optar por isso, a gente tem essa liberdade, o Espírito Santo deu essa liberdade para cada um de nós. E uma vez que a gente tome essa decisão, todos os dias da nossa vida, Jesus, ele declara isso não vai ser tirado de você. A minha palavra, que é o realmente necessário, a única coisa que importa, isso não vai ser tirado, essa é a boa parte, essa é a melhor parte da vida, isso não vai ser tirado de você, uma vez que você escolha por isso. Então a gente precisa aprender a se sentar aos pés de Jesus, a gente precisa aprender a aquietar o nosso coração na presença dEle, ouvir a sua palavra e encontrar descanso na sua presença. Essa é a melhor e mais sábia forma de viver, que a gente consiga viver assim, especialmente nesses dias que a gente tem vivido de pandemia. Amém? Vamos fazer uma oração? Senhor, obrigado pela Tua palavra, como é bom a gente poder encontrar esperança, descanso, Senhor, verdadeiro, quando a gente aprende mesmo com a Tua palavra viva, eficaz, Senhor, totalmente poderosa para as nossas vidas. A gente Te louva por amar, Senhor, cada um de nós com esse amor que só Você tem, Senhor, como a gente Te ama, Senhor, muito obrigado pela Tua palavra, Senhor, transforma o nosso coração mais uma vez, ajuda a gente a aprender a aquietar o nosso coração na Sua presença, Jesus, que realmente o exemplo de Maria para a nossa vida possa ser real, Senhor, todos os dias mesmo, Senhor, que a gente
pare, Senhor, sente aos seus pés todos os dias e ouça a sua voz, ouça a sua palavra, para a glória do nosso Deus. Por favor, Senhor, ajuda a gente nisso no nome de Jesus. Amém. Amém.